Olá, turma, vamos continuar aí a nossa mentoria. Hoje falaremos um pouquinho da aula 56, tá? A aula 56 é um tema que tratamos um pouco lá atrás, mas que vamos agora aprofundar um pouco mais, que é beta dos ativos e volatilidade, tá? Então, bora aí para a aula, a gente começar a discutir um pouquinho sobre esse tema. Abrindo aqui o slide. Bom, tá aí a aula. Né? O beta e a volatilidade eles são dois indicadores, né, fundamentais na análise de risco e retorno do investimento. Eles ajudam a entender como o ativo se comporta em relação ao mercado e qual o nível de incerteza associado a ele. Então, vamos dizer que quando a gente olha o beta das ações, toda ação ela tem um beta. Analisamos a sensibilidade dessa ação em relação ao mercado. Que mercado? Aqui no Brasil seria em relação ao Ibovespa, que é o nosso índice, que é composto por mais de 300 empresas, né? Mais de 70 empresas, na verdade. Então, o Ibovespa é um índice e cada ação dentro desse índice ela vai se comportar de uma forma diferente, seja porque ela é commodity, seja porque ela é ligada a petróleo, ou ligada a papel e celulose, ou ligada a saneamento, setor elétrico, setor de bancos, setor de varejo, ou seja, você vê que existem vários setores no Ibovespa, então é evidente que quando o mercado subir, essas empresas elas vão subir de forma diferente, ou até mesmo vão cair quando o mercado estiver subindo. E é por isso que a gente analisa o beta, porque o beta ele mostra essa sensibilidade ao mercado, tá? Então, o beta ele mede a sensibilidade em relação ao índice, como o S&P 500. O S&P 500, para quem não sabe, é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, seria o índice dos Estados Unidos. E Ibovespa é o índice do Brasil, que tem mais ou menos 70, 80 empresas. Depois eu passo o número exato, mas é mais ou menos isso, tá? Então, quando o beta quando o beta ele estiver em 1, o ativo ele vai se mover junto com o mercado. Então, no caso, se o Ibovespa subir 1%, esse ativo também deveria subir 1%. Ou seja, ele vai junto. E aí, então, um exemplo, o ETF do índice. Por quê? O Ibovespa hoje, se você quiser investir no Ibovespa, ou seja, tem essas 70 empresas, mas você não quer investir, selecionar quais dessas 70 são melhores, tem muita dúvida de como que você seleciona, você pode comprar um ETF de índice, ou seja, um ETF seria uma cesta de ações em apenas um ativo. Esse ETF, ele replica o índice. Então, se o índice tem 70 empresas, esse ETF vai ter essas 70 empresas também. Ou seja, é como se você estivesse copiando o índice Ibovespa nesse caso. Então, nesse sentido, ele vai se mover junto com o mercado. Mas se o beta for acima de 1, o ativo ele é mais volátil que o mercado. Exemplo, ações de tecnologia, consumo, varejo, todas elas têm um beta acima de 1. Se o beta for menor do que 1, o ativo ele é menos volátil que o mercado. Exemplo, setores defensivos, como utilities. O que seria utilities? Saneamento e energia elétrica. Né? Empresas de saneamento e empresas elétricas. Tá? Então, elas têm um beta menor do que 1, porque quando o mercado explode, quando o mercado sobe muito, ou seja, o Ibovespa sobe muito, essas ações elas são muito defensivas, porque a galera sai delas e vai para ações que têm um beta maior. Por quê? Porque elas querem ter uma sensibilidade maior ao risco, uma sensibilidade maior em termos de percentual. Então, por você querer ter uma sensibilidade maior em termos de percentual, o que você vai querer fazer? Você vai querer sair dessas ações defensivas, que tem um beta menor do que 1, para ir para ações voláteis, que tem um beta acima de 1. Varejo, construção civil, techs. Puxar, tentar ganhar mais dinheiro na carteira. Então, você troca essas ações defensivas por ações que não são tão defensivas, tá? E se o beta tiver 0, o ativo ele se move em sentido contrário ao mercado. Então, seria exemplo do ouro ou ativos de hedge, opções, ouro, dólar. Normalmente, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Quando o dólar sobe, a bolsa cai. Quase em 80% das vezes, a gente vai ter essa métrica. Tá? Então, esse é um ponto que podemos abordar aqui.
tá? Tem exemplo prático. Se o beta de uma ação é 1,5, significa que se o mercado subir 10%, a ação tende a subir 15%. Já se o mercado cair 10%, a ação tende a cair 15%. Ou seja, você tendo um beta acima de 1, você vai ter uma sensibilidade maior para o mercado. Então, você também tem que saber o que você está fazendo. Senão, a sua carteira, em momentos que o mercado cair, a sua carteira vai sangrar mais do que a do vizinho. Né? Você vai falar, ué, por que a do vizinho tem grama, a grama é tão verde e a minha não? Na verdade, não é por isso. É porque as ações do vizinho, elas são, de certa forma, diferentes das ações que você tem atualmente na carteira. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Tá? E aí, o segundo tema da aula é a volatilidade, que é o risco absoluto. A volatilidade, ela mede o quanto o preço de um ativo varia ao longo do tempo. Quanto maior a volatilidade, maior o risco associado ao mercado. Tem uma interpretação da volatilidade. Baixa volatilidade são preços estáveis, exemplos, títulos públicos. E já alta volatilidade, criptomoedas. Mas não só criptomoedas, o mercado de opções também tem uma alta volatilidade, né? Então, são dois mercados que a gente poderia olhar com que tem alta volatilidade. O beta alto, nem sempre uma empresa que tem um beta alto, ela vai ter uma volatilidade alta. Mas, vamos colocar exemplos de empresas que têm beta alto. Setor petroleiro, commodities, varejo, consumo. Elas têm um beta alto e geralmente elas também têm volatilidade alta. Tá? E já baixa volatilidade, setor elétrico, alguns bancos. E o beta, na maioria desses bancos também, costuma ser baixo. Então, não necessariamente um beta alto vai ser uma volatilidade alta, mas faz sentido que eles caminhem juntos, tá? Tanto o beta como a volatilidade. Então, aqui também tem um exemplo prático. Se uma ação tem uma volatilidade anual de 30%, isso significa que com 68% de probabilidade, aí você tem que fazer um desvio padrão, seus retornos devem ficar 30% acima ou abaixo da média durante o ano. Então, vamos colocar aí um exemplo de uma empresa que a cotação dela é R$10. Então, se a volatilidade dela anualizada é de 30%, significa que essa empresa ela pode subir, no caso, de 10 para R$13, né? Porque ela vai ter esses 30% de alta. E, ao mesmo tempo, de 10, ela também pode cair 30%. Então, se de 10 ela cair para 30%, ela vai ali para os R$7. Então, se ela está em R$10, ela pode ir para o 13 e pode ir para o 7. Então, você comprou no 10, seu risco é de ela ir lá para o 7, e seu risco para cima é de ela ir para os 13. Ela deve ter essa variação anualizada, ela não vai ficar travada em R$10 durante o ano. Logicamente que a gente espera que suba para os 13, mas tudo é possível ali. Então, a volatilidade dela sendo 30%, a gente pode ter de 30% para cima ou 30% para baixo, tá bom? Então, aqui é o ponto legal. E a diferença entre o beta e a volatilidade? Característica. Mede a relação com o mercado. O beta mede. A volatilidade ela não mede a relação com o mercado, ou seja, com o índice especificamente. Mede o risco absoluto. O beta ele já não mede o risco absoluto. A volatilidade, sim. É a volatilidade que você vai saber o seu risco. Por quê? Se você sabe que a sua carteira toda ela tem 30% de volatilidade, então você imagina que a sua carteira vai subir 30% e pode cair 30%. Então, de certa forma, você tem o risco controlado ali na sua mão. Você só não tem se você não souber fazer os cálculos. Já, alerta afeta a precificação no CAPM, o beta. O beta, ele precifica o CAPM, que foi a aula que a gente estudou lá atrás. A volatilidade não. Importante para a diversificação, os dois, tanto o beta como a volatilidade. Se você souber o beta e a volatilidade da carteira, você, vamos dizer que você sabe mais ou menos para onde a sua carteira vai, seja para cima ou seja para baixo. Se tiver, logicamente, uma variação, essa variação ela pode ser por pouco tempo, mas você vai mais ou menos saber para onde você vai ter um controle. Então, o beta ele vai medir o risco relativo do mercado e a volatilidade mede o risco absoluto de um ativo. Ficou claro? Se tiverem dúvidas, vocês podem sempre me perguntar no grupo, tá bom?
Então, o beta e a volatilidade são métricas essenciais para avaliar o risco e a sensibilidade de um ativo em relação ao mercado. E aqui tem um exemplo da Itaúsa, que é a holding dona do Itaú, Alpargatas, Eucatex, Eucatex não, Duratex, que agora virou Dexco, né? A própria CCR, né? Ela vem comprando a EGE, a Saneamento, a Itaúsa ela é uma holding. O beta nas ações ordinárias, que são as ações ON, as que dão direito a voto, o beta é 1,07, né? E já nas ações preferenciais é 1,20, tem uma variação. E na volatilidade diária, a Itaúsa ela vai ter uma volatilidade de 1,74 na 3, e já na Itaúsa a volatilidade anualizada é de 19%. Ou seja, quem tem mais volatilidade e mais beta é a Itaúsa 4, que é a ação preferencial, que é a ação que tem preferência para dividendos. Por que a 4 tem mais volatilidade e mais beta do que a 3? Simples. A 3 ela tem menos liquidez. Porque a 3 é a ação do dono. Então, para eu ser dono do negócio, eu vou ter que manter essa ação 3, que é a ordinária, na minha carteira. Eu não posso vender, eu não posso tirar, porque se eu vender, eu perco o controle da empresa. Então, digamos que a família do Itaú e do Unibanco, elas têm 60% dessa Itaúsa 3. Aí dos 40% tem mais alguns fundos e aí no final só tem 15% dela disponível no mercado. Se só tem 15% das ações disponíveis no mercado, a volatilidade dela vai ser fraca. Já na Itaúsa 4, que é a preferencial, os donos eles não precisam ter a 4, eles precisam ter a 3. Então, digamos que na 4, você não tenha 15% de ações no mercado, você tem 40% de ações no mercado. Né? Os donos, sei lá, tem 10%, 15%, e aí 40%, tirando os fundos, 40% fica livre no mercado, ou seja, tem mais ações para você fazer operações, para você manipular, para você empurrar preço. Então, o beta e a volatilidade acaba sendo maior na ação que também costuma ter mais liquidez, tá? Principalmente nesse caso da Itaúsa. Então, é por isso que tem essa diferença, tá? Esse valor indica que ambas as classes de ações da Itaúsa possuem uma sensibilidade ao mercado próximo da unidade, sugerindo que seus movimentos são semelhantes ao do mercado como um todo. A volatilidade esperada no preço da Itaúsa é anualizada em 19%. E aqui a gente tem um site da Quant Brasil, onde a gente consegue visualizar essa questão de volatilidade. Então aqui ele mostra qual que é o beta de cada ação e qual que é a volatilidade. Exemplo, vamos pegar Bradesco. Você viu que eu coloquei o código de Bradesco. Aqui a gente precisa saber o código, tá? Então, o código de Bradesco é BBDC, 3 é a ordinária, que é a ação do dono, e 4 é a preferencial. Repara que na 3 a gente tem um beta de 1,10 e na 4 a gente tem um beta de 1,13. Ou seja, na 4 tem mais beta porque é a mesma situação que eu expliquei. É a ação que tem mais disponibilidade no mercado, tem mais ações em circulação. Tá, do que a 3, que tem que ser do dono, então o dono tem que ter uma quantidade travada para ele não perder o controle acionário. Volatilidade diária, a 3 tem 1,50 e a 4 tem 1,58, mesma coisa, ela tem uma volatilidade um pouquinho maior, porque ela também, a 4 tem mais liquidez. E a volatilidade anualizada, 23% na 3, 25% na 4. Né? Não é uma volatilidade alta, 25%, tá? Não é uma volatilidade alta, mas existe, né? Isso é a volatilidade calculada de 1 ano, tá ali, ó. Se a gente quiser de 2 anos, 3 anos, 4 anos, essa ferramenta ela tem que ser paga. Mas por que é importante a gente ver a volatilidade de outros anos? Digamos que nesse ano sai uma notícia que o Bradesco vai se fundir com o Itaú. Isso, hipoteticamente. A volatilidade do Bradesco vai continuar em 25%, ali como está na 4? Não, vai aumentar. Porque todo mundo vai querer comprar, todo mundo vai querer vender, vai ficar uma loucura, vai ter fusão, não vai fazer isso, os donos não concordam, outros donos concordam, ou seja, a volatilidade dela vai aumentar. E aí de 25% passa para 40%. Quando a gente fazer uma média de 2, 3 anos, a gente vai ver que esses 40% é uma volatilidade muito acima do normal. Digamos que o normal era 25% e foi para 40%. Existe uma coisa que a gente chama que a volatilidade ela volta às médias. Então, se ela está 40%,
Quando acontecer a fusão de fato, ou quando a fusão for negada, o pessoal vai parar de procurar o banco. Ah, foi negado. Ah, já fez a fusão, então o Bradesco vai até desaparecer do mercado. Vai acontecer alguma coisa. Mas uma hora vai parar de ficar no radar do pessoal. E aí, quando ficar fora do radar, a volatilidade ela vai caindo. E aí vai ter uma hora que ela de 40% ela vai cair para 25%. Isso é importante saber, porque as opções elas são baseadas em cima da volatilidade das ações. Então, muitas vezes, ganhar dinheiro ou perder dinheiro significa muito com essa informação da volatilidade subindo ou caindo. Não só isso, para especular também. Se eu sei que a volatilidade está estourando, eu posso montar estratégia para ganhar grana. O beta subiu, a volatilidade subiu. Então, dá para fazer vários pontos nesse sentido. Então, aqui, a gente vai conseguir olhar vários ativos. Ó. BBDC, por exemplo, tem 25%. Mas vamos colocar uma Copasa. CSMG. Copasa é uma empresa de saneamento de Minas Gerais. A volatilidade dela já está maior, ó, 30%. Por que a volatilidade dela está 30%? Está até mais do que o Bradesco. Porque está sendo anunciado que o governo de Minas Gerais pode desestatizar ela e federalizar, ou seja, tirar do estado de Minas e mandar para a União, ou seja, para o governo federal. E isso tudo gerou um pico de volatilidade. Antigamente, a Copasa ela tinha 10%, 15% de volatilidade, ou seja, era menor do que o Bradesco. Mas agora a volatilidade está maior do que o Bradesco por causa disso. Mas repara que o beta dela é muito baixo em relação à volatilidade. O beta dela é 0,55 e a volatilidade é 30%. Bradesco, o beta era mais de 1, sendo que a volatilidade do Bradesco está menor do que a Copasa, ou seja, só nisso já dá para ver que essa volatilidade da Copasa ela está muito acima do que é o normal. Até porque o beta dela é 0,55, ou seja, quando o mercado sobe 1%, ela deveria subir 0,55, porque ela é um setor defensivo. E quando o mercado cai 1%, em tese ela deveria cair 0,55, ou seja, ela cai menos do que o mercado e sobe menos do que o mercado, né? Então, quando o mercado cai, ela vai cair menos, quando o mercado sobe, ela vai subir menos. E isso é o beta. Mas a volatilidade dela está alta, 30%, está maior do que o Bradesco, não deveria. Né? Não deveria estar por causa dessa situação. Então, aqui é um exemplo disso que eu ensinei na aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, é uma aula bem tranquila sobre beta e volatilidade, a gente consegue tanto beta como a volatilidade nesse site, gratuito, não precisa nem fazer cadastro, você viu que eu nem fiz, mas é bom vocês fazerem cadastro, mas eu não fiz. E vocês conseguem ver N empresas, tá? Então, Petrobras, consigo ver. Vale, consigo ver. Ah, Felipe, eu tenho Cosan, consigo ver? Consegue. Ah, Felipe, comprei Suzano papel e celulose, consigo ver? Consegue também. Então, assim, vocês conseguem ver quase todos os ativos que são ligados à Ibovespa nisso daí. Fazendo tudo isso, vocês conseguem mais ou menos saber qual que é o beta e qual que é a volatilidade da carteira. Ou seja, conseguiriam ver se a carteira não está com uma volatilidade muito alta ou com uma volatilidade muito baixa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje encerra por aqui.